Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Estamos quase chegando aos primeiros 1000 inscritos e se você não se inscreveu, nos ajude e acompanhe nossos vídeos. E não esqueçam de deixar seu like, que é muito importante. Nós agradecemos. Agora vamos às histórias. Fantasmas no Forte. Forte das 5 Pontas. Uma das fortalezas mais imponentes da capital pernambucana, dona de uma exuberante arquitetura e ponto central de um dos principais cartões postais da cidade, o Forte de São Tiago das 5 Pontas é um dos legados do período colonial brasileiro que ainda se encontra de pé e em bom estado de conservação. É atualmente o museu da cidade do Recife. Mas suas muralhas grossas abrigam muito mais do que apenas peças de valor históricos. Quem passeia pelos corredores ou atravessa o pátio à noite pode ouvir murmúrios fantasmagóricos e testemunhar aparições vaporosas. Construído durante o domínio holandês em Pernambuco, no ano de 1630, por ordem de Frederik Hendrik, o príncipe de Orange, o forte levou o nome do próprio, durante um tempo. Seu projeto de construção foi atribuído ao engenheiro Tobias Commersteeg, que desenvolveu a fortaleza com uma estrutura composta de madeira, terra batida e barro. Ainda no período Flamengo, o Forte Frederik Hendrik ganhou o apelido de Forte das 5 Pontas, devido à sua forma pentagonal. Em 1654, após a expulsão dos holandeses, o forte passou para o domínio português, iniciando uma grande reforma na estrutura da fortaleza, a mando de João Fernandes Vieira, que foi reconstruída em pedra e cal. Com as obras finalizadas em 1684, o local, que passou a contar com apenas 4 baluartes, foi rebatizado de Forte de São Tiago das 5 Pontas, devido à popularidade do nome. Pátio do Forte 5 Pontas. A fama de mal-assombrado, atribuída ao Forte das 5 Pontas, pode estar relacionada ao fato de o local ter servido como prisão, onde os detidos eram confinados em calabouços subterrâneos, denominados de cemitérios vivos. Esse tipo de cárcere desumano, que deve ter acarretado em diversas mortes de detentos, foi encerrado por ordem de Gervásio Pires Ferreira, que dirigia a junta do governo provisório de Pernambuco. Um espaço curioso da velha construção é o túnel subterrâneo que servia tanto para a fuga de soldados, em casos de invasão, quanto para a passagem de prisioneiros para a execução, na parte externa do forte. Tal corredor, existente até os dias de hoje, guarda histórias de dor, sofrimento e morte, já que, provavelmente, Frei Caneca, um dos célebres líderes da Confederação do Equador, teve que atravessá-la para encontrar seu infeliz destino no lado de fora da fortaleza. O muro contra o qual o religioso foi arcabuzado, em 1825, ainda se encontra de pé e há quem diga que sua alma ainda vaga por lá. Alguns transeuntes alegam ter medo ao passar por lá durante a noite, já que vultos e vozes são avistados e escutados. Há também um certo receio de andar por aquelas redondezas devido ao alto número de assaltos registrados no bairro de São José. Nesse caso, é mais prudente ter medo dos vivos do que dos mortos. Entre os séculos XVIII e XIX, a fortaleza servia como protetor de investidas inimigas. Por isso, muitos transeuntes que circulam pelas imediações da estrutura, durante a noite, relatam aparecimentos de figuras esperais vestidas como soldados. Relatos também afirmam ser possível escutar sons de batalhas, como gritos de ordem e tiros de canhão. Canhões do Forte das 5 Pontas. Segundo investigações feitas por estudiosos do Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, a IPPP, muitas ocorrências paranormais foram registradas no forte em anos recentes. Em 2004, por exemplo, 6 estagiárias estavam no primeiro andar onde fica a exposição permanente do museu. O grupo resolveu deixar o ambiente em direção do térreo. 5 desceram as escadas e uma ficou. 40 minutos depois, ela foi chamada para se juntar às colegas e contou que não havia descido porque estava aguardando descer a última pessoa a visitar a mostra, em uma senhora de idade avançada, vestida de branco. Os guardas foram chamados e contataram que não havia mais ninguém no local e que as portas estavam trancadas. Aliás, um antigo funcionário do forte conhecido como Bacalhau, já falecido, teve várias experiências sobrenaturais que costumava relatar aos companheiros de serviço. Os mais comuns eram os surgimentos de vultos. Já os vigias noturnos contavam ouvir vozes, barulhos, sons de portas se abrindo e se fechando,
passos, sempre em ambientes onde não havia nenhuma pessoa. Há quem diga que passar tarde da noite no Forte das 5 Pontas é um verdadeiro pesadelo. E você, teria coragem? Uma noite no museu. Pois pesquisadores do IPPP tiveram permissão da direção do museu passar uma noite no local fazendo medições e registros. Ficaram lá das 20 horas às 5 horas, na noite de 8 para 9 de outubro de 2016. Fizeram rodas, usaram equipamentos para medir temperatura e campo magnético, câmeras de fotografia e filmadoras, microfones de alta sensibilidade. E os resultados foram impressionantes. Alguns chegaram a ver vultos e a notar oscilações estranhas nos aparelhos. Uma foto captou o exato momento no qual um estranho graveto se levantou do chão e ficou suspenso no ar por alguns segundos no local chamado túnel de fuga. E neste mesmo túnel foram gravadas vozes paranormais, a que não foram ouvidas pelos pesquisadores no local, apenas registradas em gravações escutadas posteriormente. Entre as 12 vozes captadas, 2 se destacam pela clareza das palavras pronunciadas. Uma voz masculina e sofrida fala: "Ai, minhas costas!" E outra voz mais aguda e desesperada grita: "E me largue!" No final da investigação, os pesquisadores concluíram que o túnel de fuga acumulou a maior quantidade de evidências diretas e indiretas de atividade supostamente paranormal. E sugeriram à direção do museu que permita novas investigações no futuro. Mas essas novas pesquisas sobrenaturais no Forte das 5 Pontas ainda não aconteceram. Pavores em Afogados. O bairro é um dos mais tradicionais do Recife. Lugar de intenso comércio e muitas residências, tem um amigável clima suburbano com moradores pacíficos que se conhecem e se cumprimentam todos os dias. Lá os altos prédios ainda não substituíram as casas com quintais amplos. À primeira vista, ninguém é capaz de dizer que, à noite, Afogados é visitado por estranhos espíritos e espantosas assombrações. O nome do local já tem uma origem macabra. Segundo o pesquisador pernambucano Leonardo Dantas Silva, no livro Arroando pelo Recife, ali existia um afluente do Capibaribe chamado Rio dos Afogados onde, em 17 de fevereiro de 1531, 7 marinheiros da expedição de Martim Afonso de Souza vieram a perecer. A via mais importante do bairro é a Estrada dos Remédios, que tem 2.423 metros e foi aberta em 1850. Na metade do século XX, a maior parte dos habitantes de Afogados se concentrava na Vila dos Remédios, um conjunto residencial às margens daquela estrada, que na época era cercada de árvores sombrias. Nessas sombras se escondiam vultos misteriosos que provocavam tremendos sustos nos passantes, principalmente os que seguiam de madrugada para a feira livre realizada semanalmente na vizinhança. Eles ouviam apavorantes sussurros e chegavam a ser perseguidos de difusas aparições. No começo da década de 1960, uma assombração em particular trouxe medo à vida dos moradores de Afogados. Era uma bela mulher, de cabelos escuros, vestida com roupas decotadas e chamativas que caminhava sozinha pelas ruas do bairro nas horas mortas. Sem pudor, se insinuava para todo tipo de homem que cruzasse o seu caminho, em jovem ou velho, solteiro ou casado, pobre ou rico. Quando o desavisado cai em seus encantos, era levado para o beco escuro. Ao se entregar às cariciais da moça, a vítima descobria que estava abraçado a uma caveira. Os corajosos ainda saíam correndo em pânico. Os covardes só eram encontrados pela manhã, desacordados. A mulher fantasma perpetrou tantos ataques que os homens começaram a evitar andar à noite pelas calçadas do bairro. Mas alguns, lamentavelmente, não podiam evitar correr esse risco. Ficou famoso o caso de um homem de seus 60 e poucos anos que teve um encontro nada agradável com a fêmea espectral. Ele era civil, mas trabalhava como motorista numa instalação militar. As horas extras eram frequentes, e depois dessas jornadas esticadas de trabalho, voltava para casa com passos apressados. Numa dessas noites, quando Afogados estava coberto por um manto de silêncio e trevas, o motorista seguia esse trajeto costumeiro e percebeu que a tal mulher o espreitava na esquina próxima à igreja do Largo da Paz da Foto. Ele fingiu que não viu e procurou andar mais rápido. Mas a assombração foi em seu encalço e, por mais que o sujeito acelerasse,
Ela se aproximava com passadas leves e ligeiras que só uma alma penada pode dar. O pobre homem chegou esbaforido ao portão de casa, mas aliviado por achar que estava em segurança. Puro engano. Ele tinha atravessado o jardim e tentava nervoso achar a chave para abrir a porta da frente, quando percebeu que a mulher também tinha chegado ao portão. Ela o atravessou sem precisar abri-lo e veio rebolando em direção ao apavorado motorista que, a essa altura, já tinha deixado o chaveiro cair no chão. Ficou a poucos centímetros do camarada e revelou a ele uma face de caveira. A transformação que veio acompanhada de um nauseante odor de cadáver. O motorista soltou um grito de pavor e desmaiou. Foi socorrido pela esposa que logo suspeitou de um ataque cardíaco. O problema dele era outro, em medo na sua forma mais terrível. O coitado não foi o mesmo depois desse episódio. Tornou-se meio acabrunhado, desconfiado de tudo e sempre temeroso de sair de casa à noite. Cemitério? Na década de 60, os moradores de Afogados atribuíam as constantes aparições de fantasmas a uma suposta profanação cometida no local. Corria um boato de que o mercado público do bairro, um dos mais movimentados do Recife, tinha sido construído sobre um antigo cemitério, talvez aquele onde foram enterrados os tripulantes mortos na expedição de Martim Afonso de Souza. A hipótese nunca foi comprovada, mas também não foi desmentida. O fato é que, até bem pouco tempo, quem passava por perto do mercado sentia um cheiro de coisa podre que nem o mais poderoso detergente conseguia eliminar do prédio. Ainda segundo alguns habitantes do lugar, esse desrespeito aos mortos facilitava o aparecimento de espíritos zumbeteiros como Zé Pilintra, entidade identificada nas rodas de magia africana. Os rapazes que voltavam de festas à noite costumavam se deparar com essa figura, um chapéu na cabeça, roupa branca, jeito de malandro. Quando se aproximava do grupo, soltava uma estridente gargalhada. Não ficava um sujeito de coragem para contar o resto da história. Casos de botijas. Num sítio na bela localidade de Serra Negra, município de Bezerros, no agreste de Pernambuco, agricultores viveram uma terrível experiência envolvendo o tal tesouro das almas. Na propriedade havia duas pedras enormes que se juntavam formando uma gruta. Certa noite, o marido recebeu e sonhou a orientação que fosse sozinho até a gruta para lá achar uma botija. Acordou agoniado e comentou com a mulher que, descrente, falou apenas para ele rezar por aquela alma e esquecer o pesadelo. Mas, noite após noite, o sonho se repetiu e o homem contou a um amigo, que se dispôs a ir com ele até o local indicado. E assim o fizeram na noite seguinte. Ao chegar à gruta, começaram a cavar usando pás. Quando os dois estavam bem entretidos na ânsia de encontrar a dinheirama, do nada veio forte uma ventania. E ao vento se seguiu o barulho de trote de cavalo. O amigo soltou a pá e começou a correr. O homem que havia sonhado com a botija permaneceu cavando e, de repente, um manto negro caiu sobre ele e o fez perder os sentidos. De manhã, foi encontrado caído dentro do buraco que havia cavado. Estava em cima de potes cheios de algumas pedras negras como carvão. Levarão-no ainda desacordado para casa. Ao recobrar os sentidos, contou que ouviu gritos quando a escuridão se abateu sobre ele. À tarde, ao deitar-se na rede de casa, sentiu uma tapa no rosto e ficaram as marcas de 5 dedos. A partir desse dia, não teve mais sossego. Ouvia vozes que diziam: "Por que não foste sozinho? Por que não me ouviste?" Situação bem diferente aconteceu com uma costureira do município do Cabo de Santo Agostinho. Ela sonhou com um holandês que teria lhe falado de uma botija cheia de ouro localizada no chão da casa de uma professora. Ao ouvir isso, o namorado da filha dela revelou para a sogra que também havia sonhado com um estrangeiro vestido de branco, que falava de um tesouro escondido, mas sem contar o paradeiro do tesouro. O rapaz era pedreiro e fazia uma reforma na residência de uma professora, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Logo sogra e genro deduzirem qual a localização da tal botija. Combinaram, então, de desenterrar a tal fortuna. Operação seria feita sem conhecimento da dona da casa.
Mas no local indicado pela alma penada só foram encontrado um vaso de barro quebrado e cheio de pedras. A costureira não se conformou e levou o caso à polícia. Acusou o genro de visitar antes o ponto indicado pelo espírito sofredor para pegar o tesouro e vender. A queixa foi registrada e a polícia chegou a iniciar as investigações que, é claro, não deram em nada. A disputa gananciosa pelo suposto tesouro só provocou o rompimento do namoro entre o pedreiro e a filha da costureira.